O apóstolo João diz que quando alguém que parece crente, de repente chuta o balde, nega a fé, sai da igreja, abandona tudo, essa pessoa simplesmente prova de que nunca realmente foi crente, nunca realmente foi salvo. Era joião no meio do trigo. Falando sobre os muitos anticristos nos últimos dias, ele fala assim: esses que nos abandonaram, eles saíram do nosso meio, eles saíram da nossa igreja, da igreja de Cristo, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Por isso, meus irmãos, eu estou convencido que essas pessoas de Hebreus 6, 4, 5 e 6, não eram crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros. Eles eram judeus que se simpatizaram com o cristianismo, se impressionaram com a pessoa de Cristo, seu ministério, seus milagres, e eles juntaram os seus cristãos, talvez até se batizaram, talvez até deram o dízimo, e eles provaram de muitas bênçãos e experiências espirituais, junto com a igreja de Cristo, mas na hora do arroxo, na hora da perseguição, na hora da aflição, quando a igreja é perseguida e acuada pelo Império Romano, pelos judeus, esse pessoal caiu fora, esse pessoal abandonou a Cristo, apostatou-se da fé cristã, do Evangelho. Veja aqui, a experiência religiosa desse pessoal, de acordo com o texto, era superficial. A experiência religiosa descrita pelo autor sagrado, desses apóstatas, era uma experiência superficial. O autor sagrado os descreve de forma superficial, gente. Olha que ele fala, ora, põe aí para nós, por favor, aí. Olha como ele descreve esse pessoal. Experiência espiritual superficial. Fala, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era de vir, que há de vir, e caíram, tal. Mas olha, vamos ver o perfil deles. No Novo Testamento, gente, quando fala sobre os salvos e a salvação, se usa termos como regeneração, novo nascimento, justificação, adoção, santificação e glorificação. No Novo Testamento, quando se fala da fé salvífica de alguém, ou de alguém que foi realmente salvo, essa pessoa é descrito como eleito de Deus, salvo, justificado, regenerado, nascido de novo, filho de Deus, escolhido, redimido, resgatado, santificado, adotado, batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, etc. Nenhum desses termos aparece nessa definição, nessa descrição acerca dessas pessoas. Vamos lá, vamos ver como que esses apóstatas são descritos. Primeiro fala que eles foram iluminados. Eles foram iluminados. Deixa o texto aí para as pessoas irem acompanhando. Eles foram iluminados. O texto não diz que eles foram regenerados, totalmente transformados. Eles foram iluminados. Eles meramente chegaram, experimentaram, tiveram uma percepção da verdade. Intelectualmente, eles perceberam e viram a luz do Evangelho na pessoa de Cristo. Mas isso não significa salvação. Esse é um começo para a salvação muito bom, mas não é a salvação completa. Deixa eu explicar para você. Em Mateus 4,16 diz que quando Jesus vem a esse mundo e começa seu ministério na Galileia, pregando com poder e operando milagres, o povo viu, fala assim, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, que é Jesus, seu ministério, sua mensagem. O povo que vivia em trevas na Galileia viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Mas isso não quer dizer que todos na Galileia, tendo visto e percebido o impacto da pessoa de Jesus, seu ministério, que eles foram salvos. Eles viram uma grande luz, nem todos foram salvos. É o caso desse pessoal de Hebreus. Vamos continuar. Aqueles que provaram o dom celestial. A segunda coisa, aqueles que provaram o dom celestial. O que seria esse dom celestial? Tendo estudado, eu cheguei na conclusão que provavelmente está falando da salvação e da pessoa de Cristo. A salvação pela graça e a pessoa de Cristo. Por quê? Porque Efésios 2,8 fala que a salvação pela graça é um dom de Deus, assim como a fé.
E em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15, fala que Jesus Cristo, Ele é o dom indescritível de Deus, é o dom inefável de Deus. Lembra dessa palavra inefável? Me deixava encasquetado na igreja, quando meu pai falava disso. Tinha um hino que fala sobre o dom inefável de Deus, e eu ficava pensando numa sobremesa, né? A palavra parece alguma coisa, tem mel, leite condensado, coisa assim. Jesus Cristo, Ele é a sobremesa de Deus, Ele é o dom inefável de Deus, o dom indescritível, Ele é tão maravilhoso que não tem como descrevê-lo. Então, eles provaram do dom celestial, eles provaram da salvação e de Jesus Cristo. Uau, agora, poxa pastor, como negar que eles não eram salvos? Irmão, presta atenção, vejam, eles provaram, diz o texto. Irmão, provar não é beber, não é comer. Para a mulher samaritana, Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus não falou para a mulher quem provar da água, mas Ele fala quem beber. É algo muito maior, muito mais sério, mais profundo. Deixa eu explicar melhor. Em João 6, Jesus ensina que aquele maná que Deus dava para o povo, para sustentar o povo através da caminhada pelo deserto, aquele maná, ele profetizava acerca de Cristo, do seu corpo, o verdadeiro pão da vida que sustenta a gente espiritualmente. E que aquela água que Deus deu a Moisés o poder de tirar da rocha, aquela água que salvou o povo de não morrer desidratado, aquela água que fluía da rocha, simbolizava e apontava para o sangue dele, que nos purifica, salva e sustenta. E daí Jesus, então, tendo dito isso, ele fala: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que Jesus fala: todo o que come a minha carne, não é o que prova, é o que come a minha carne. Ele fala: todo o que bebe, não é o que prova o meu sangue, mas é o que bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Vocês lembram na cantata, eu preguei aqui rapidamente uma devocional em João 7,37. Eu amo aquele versículo, onde Jesus, no dia da grande festa, festa das cabanas, né? E Jesus pega no final da festa, no último dia, ele fala: atenção, se alguém aqui tem sede espiritual, venha a mim e beba. Não é venha a mim e dá uma experimentadinha só, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Beber não é provar apenas. Tem muita gente que está na igreja só provando. Num culto prova um pouquinho, se arrepia, fica emocionado, chora um pouquinho e volta para a sua vida, que é vivida para a sua própria glória, buscando os seus próprios interesses. Nada de pedir a orientação do Senhor, só pede a bênção de Deus, mas não pede a orientação dEle, não se sujeita às diretrizes dEle, à palavra dEle, não pensa nos outros, não pensa na igreja, não pensa em primeiro lugar no reino de Deus, mas vem na igreja e prova um pouquinho, mas não bebe, não abraça de todo o coração com compromisso. O que mais que fala desses apóstatas? O versículo fala que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. O texto não fala que eles foram batizados no Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, fala que eles participantes, métochos, a palavra no grego não significa possessão, mas mera associação. Eles testificaram das ações do Espírito Santo enquanto andando com a igreja de Cristo, eles estavam por perto do operar do Espírito Santo. Isso é declarado em Hebreus capítulo 2, versículo 3, fala que os receptores dessa carta, eles estavam bem próximos da morte e ressurreição de Jesus Cristo e dos apóstolos, e fala lá em Hebreus 2, 3 e 4, que eles viram e ouviram, alguns viram e ouviram o próprio Jesus Cristo, e outros os apóstolos de Cristo, que continuaram o ministério, dando testemunho do Evangelho com poder. Dando testemunho do Evangelho, fala assim: por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Esse pessoal teve esse privilégio que nós não tivemos. Eles, em outras palavras, eles presenciaram as manifestações do Espírito Santo por meio de Jesus e dos apóstolos, mas eles nunca foram batizados.
com o Espírito Santo e selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve entre eles e perto deles, mas nunca dentro deles. O que mais? O texto fala aqui, em quarto lugar, essas pessoas, esses apóstatas que perderam a salvação, eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. O que significa isso? Eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. Eles iam para os cultos, talvez eles até cantaram na última cantata de Páscoa da igreja. Eles tinham o seu lugar favorito de sentar aqui, talvez eles davam até o dízimo. Eles iam para os cultos, eles aprenderam naquela igreja, eles aprenderam muitas coisas a respeito de Deus, da palavra de Deus. Eles ouviam e até gostavam de alguns sermões e alguns assuntos. Eles até gostavam de alguns pregadores. Mas eles não podiam dizer, como o profeta Jeremias disse: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Eu não fiquei só ouvindo, admirando, eu as comi. Elas passaram a fazer parte dos meus valores, da minha agenda de vida, elas impactaram a minha forma de viver. Quando as tuas palavras foram encontradas, Jeremias falou, eu as comi. Eu não fiquei admirando apenas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois a ti eu pertenço, Senhor dos Exércitos.